Bom dia, oitavos anos, tudo bem? Vamos ao nosso primeiro roteiro do quarto bimestre, o roteiro 25. Nesse roteiro é apresentado um mapa conceitual, que vocês já viram em outras disciplinas, inclusive. O mapa conceitual ele é a representação gráfica de informações sintetizadas e resumidas sobre um determinado assunto. No caso, eles dão exemplos de um mapa conceitual sobre o Sol. Então, eles falam que o Sol ele é essencial à vida do planeta, que o Sol é uma estrela, que o Sol é uma fonte de luz e calor e que o Sol é composto de hélio e hidrogênio. Em seguida, eles têm duas perguntas a respeito do mapa conceitual apresentado. A primeira pergunta é qual é o assunto do mapa conceitual acima, e a segunda pergunta, explique a função das setas. Essas setas que aparecem aí no mapa conceitual, expliquem para que elas servem. Já na parte da gramática, vem a explicação sobre os sinais de pontuação. A princípio, os sinais de pontuação são simples, mas é necessário que vocês saibam um pouquinho a respeito de morfologia, de sintaxe. Então, quando eles falam, por exemplo, que o ponto ele serve para indicar o final de um período, é importante que vocês saibam o que é um período, não é? Quando falam que a vírgula ela serve para separar termos com a mesma função sintática, nós também temos que saber o que são essas funções sintáticas, o que é um aposto, o que é um vocativo. Então, a princípio, os sinais de pontuação são informações simples, mas eles têm uma função muito importante na língua portuguesa. Existem casos, inclusive, em que os sinais de pontuação eles são obrigatórios e a ausência deles é considerada erro. Então, eu sugiro que vocês leiam com bastante atenção cada um dos sinais de pontuação, né? E no final de cada leitura, vocês deem um exemplo da utilização do sinal de pontuação estudado. Então, vocês vão ler a explicação sobre o ponto e vão dar um exemplo da utilização do ponto. A mesma coisa vocês vão fazer com a vírgula, com o ponto e vírgula, até chegar lá no travessão. Esses exemplos vocês utilizarão lá na produção de texto, tá bom? Então, façam com bastante atenção, com bastante carinho, que lá na produção de texto vocês vão utilizar esses exemplos criados. Há um terceiro exercício para que vocês pontuem corretamente o texto. Então, o texto é: de temperamento calmo e pacífico, Luciana, a filha mais velha de Maria e Pedro, gastava suas horas com a literatura. Lia livros de comédia, romance, drama, suspense e terror. Lia escritores clássicos e escritores modernos. Lia prosa e poesia. Onde encontrar Luciana no final da tarde? Sentada à sombra de uma árvore, lendo. Então, vocês vão utilizar os sinais de pontuação que vocês aprenderam, que vocês já conhecem, e vão pontuar corretamente esse texto. Então, cada espacinho desse, onde tem um underline, cada espacinho desse vocês vão encaixar o sinal de pontuação adequado, tá bom? E aí chegamos na produção de texto, que é o mapa conceitual de sinais de pontuação. No roteiro, eles dão o guia, o passo a passo, para que vocês criem esse mapa conceitual. Então, a palavra que ficará no centro da folha será o tópico do mapa, que é sinais de pontuação. Dessa palavra central, você puxará as setas com os nomes dos sinais de pontuação. Então, uma seta para o ponto, outra para a vírgula, outra para ponto e vírgula, e assim sucessivamente. De cada nome, você puxará uma outra seta, então de cada nome do sinal de pontuação, você puxará uma outra seta para colocar a explicação com suas palavras, lembrando que é uma explicação bem sintetizada, bem resumida. A seguir, vocês vão colocar uma outra seta com o exemplo da utilização daquele sinal de pontuação. Então, aqueles exemplos que vocês criaram lá no início do roteiro, quando vocês estavam lendo as explicações dos sinais de pontuação,
Agora, vocês vão pegar aqueles exemplos e colocar aí no mapa conceitual de vocês, tá? A forma que vocês vão utilizar, se vai ser um círculo, um retângulo, aí é a critério de cada um. Então, seguindo as instruções da produção de texto, eu já comecei a montar aí o meu mapa conceitual. Então, eu peguei a palavra central ali, o tópico do mapa, que é sinais de pontuação, coloquei, já puxei uma setinha para o meu sinal de pontuação ponto. A seguir, eu vou colocar a minha explicação e depois eu vou dar o meu exemplo. Isso eu vou fazer com todos os sinais de pontuação. É o que vocês também têm que fazer, tá bom? Então, gente, produção de texto faz parte do roteiro. Esse roteiro ele está bem tranquilo de fazer, poucos exercícios, perguntas simples, exercícios simples. O mais trabalhoso realmente vai ser montar um mapa conceitual, que também é algo bem gostoso de fazer, vai servir, inclusive, esse mapa conceitual sobre sinais de pontuação, vai servir para que vocês fixem o conteúdo e utilizem esse mapa conceitual no futuro, quando nós retomarmos esse assunto sobre sinais de pontuação e a utilização de cada um deles, tá bom? Então, façam todo o roteiro, respondam todo, desde as primeiras perguntas até a produção de texto e enviem no e-mail da sala, tá bom? Nós estaremos tirando as dúvidas de vocês através do WhatsApp e do e-mail. Bons estudos, fiquem com Deus, se cuidem. Tô com saudades, beijos. Até daqui a pouco.